Olá, seja muito bem-vindo. Mais um vídeo aqui do canal. Se você não me conhece, muito prazer. Muito bem-vindo a esse espaço de reflexões bíblicas. E nesse vídeo eu quero dividir uma reflexão com vocês sobre a genealogia de Jesus. Isso mesmo, você já ouviu falar? Geralmente essa parte da Bíblia que a gente pula, porque é nome atrás de nome, muitas vezes uns nomes estranhos, né? Uns nomes muito diferentes do que a gente está acostumado. Mas olha só que legal, eu estava lendo o livro de Mateus e começa no primeiro capítulo com a genealogia. Eu fiquei pensando, né? Se não é à toa que a Bíblia cita o nome de homens. E eu quero te fazer uma pergunta. Se você é um homem que está me escutando, que está escutando esse vídeo, eu quero te levar, nos levar a uma reflexão. O olhar que Deus tem com a figura masculina. Porque quando a gente lê a genealogia, a gente lê assim, ó, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Algumas vezes a Bíblia cita mulheres que foram muito importantes na história, né, dos relatos bíblicos. Por exemplo, a Raabe, que era uma prostituta, a Ruth, né, que foi a moabita, que seguiu com a sogra dela e foi muito honrada por isso. Mas nesses casos, né, exceções que a Bíblia cita mulheres, porque senão vem descrevendo toda a linhagem, mas descrevendo a linhagem masculina. E será que isso está à toa na Bíblia? Como será que Deus vê a figura masculina? Eu penso que hoje em dia, na nossa sociedade, a figura masculina ela tá tão fragilizada, tá tão distorcida, o que é ser o papel masculino, o que é ser o homem, né? Já em outros tempos também esteve distorcida muitas vezes, se voltando para um machismo extremo, que não é o que está no coração de Deus, as mulheres serem desprezadas ou desvalorizadas. Mas parece que na nossa época, na nossa sociedade, os homens não estão assumindo o seu papel de homem, né, de sacerdote da casa. Você já ouviu falar esse termo, sacerdote da casa? E na genealogia a gente pode pegar essa chave importante de como Deus enxerga o homem, o papel do homem, o respeito, né? Talvez aquela figura ali do papel do casamento de ser assim, o que vai tomar frente das coisas, né, das decisões, o que vai proteger a sua casa, a sua família, e como está distorcido, como está ausente esse papel. Não é à toa que muitas mulheres sofrem hoje em dia no casamento por causa da omissão do homem de proteger a casa. Às vezes a mulher tem que ser pai e mãe, né, em proteger os filhos. Às vezes a mulher está sobrecarregada porque além de precisar trabalhar, né, muitas horas fora de casa, às vezes para manter financeiramente a família, ainda não tem aquela proteção emocional do marido também. Então, assim, N situações, mas que eu vejo, eu enxergo isso assim na nossa sociedade, talvez você possa também concordar comigo, o quanto está deficiente o papel masculino, o papel do homem, né, como sacerdote da casa. E olha só, né, depois, no capítulo 1, vai descrevendo o nascimento de Jesus, e uma coisa que me chamou muita atenção é que a gente pensa muito assim na Maria, né, a Maria que ficou grávida, que foi fruto do Espírito Santo. Como a gente fala na Maria, né? Uma mulher agraciada. Mas às vezes a gente esquece da figura do José. José, ele recebeu 2 revelações em sonho. Deus falou com José. Primeiro para dizer, olha, fica tranquilo, porque ele queria se separar de Maria e ele ia fazer isso de forma discreta para não desonrar ela, mas ele queria se separar dela porque ela estava grávida. E Deus falou em sonho com ele, né?
que o que Maria estava gerando era fruto do Espírito Santo. E depois também ele recebeu um sonho quando o rei Herodes estava enciumado, porque ele tinha ouvido falar, os reis magos falaram, né, que ia nascer o rei, que já tinha nascido o rei, e eles estavam indo visitar e prestar as homenagens para Jesus. O rei Herodes queria matar o rei, né? E ele recebeu de novo uma palavra em sonho. Ele recebeu para eles fugirem, para eles irem para o Egito. Então, assim, se a gente parar para pensar, olha, Deus não deu sonho para Maria, Deus deu para José. Isso é muito significativo para a gente pensar o papel do homem, como Deus vê o homem na família. E por que que às vezes isso não acontece? Quem sabe eu estou falando com alguém, com uma mulher, que você é a única cristã na sua casa, que você é a única que busca Deus. O seu marido não exerce essa função espiritual de sacerdote da casa. Ou quem sabe o seu marido até vá na igreja com você, mas não busque de forma séria ser, né, o sacerdote da sua casa. E você se sinta sobrecarregada. Mas aqui eu quero dar uma palavra para os homens. Cumpram o que Deus ordenou. Cumpram o papel de vocês na casa, como sacerdote da sua casa, como aquele que cuida, como aquele que está aberto para escutar a voz de Deus, a revelação de Deus, um coração íntegro, um coração desejoso de ouvir a vontade de Deus, porque esse é o papel estipulado por Deus e é o papel que funciona. Fora disso, a gente tem aí famílias disfuncionais, como eu citei no início do vídeo. Muitas vezes as mulheres sobrecarregadas que abraçam tudo na casa, que abraçam inclusive isso, que é ser a sacerdote da casa, e não é o que Deus tem para nós, ser a representante espiritual da casa. Esse papel ele é dado para o homem, principalmente, para a mulher como auxiliadora, para a mulher como aquela que vai dar bons conselhos para os filhos, cuidar da família também, mas a mulher precisa desse suporte, precisa dessa ajuda, né? Dessa figura aí de proteção, dessa figura forte que é a figura masculina. Ou então, financeiramente, quantas mulheres estão aí batalhando, né? Se virando em 30, em 1000, para dar conta de manter financeiramente a sua casa, manter as contas, manter a casa arrumada, cuidar os filhos, instruir os filhos, fazer tarefa de aula, enfim, tudo. E o homem, às vezes, negligente, não está preocupado com nenhum aspecto da família, só está pensando em si, nos seus interesses. Então, eu também deixo essa palavra, e baseada aqui na palavra de Deus, nessa genealogia de Jesus, nesse primeiro capítulo de Mateus, eu vou deixar na descrição do vídeo, que contém chaves importantes nesse aspecto para nós. Primeiro, a genealogia, que vem citando a linhagem de Jesus, os homens, né? Então, quer dizer, os homens têm um papel muito importante aos olhos de Deus. Os homens são os líderes da casa, são o sacerdote mesmo, né? E às vezes a gente pensa isso, e pensa que eu posso até estar falando uma fala machista, né? Quando dizer, são os líderes da casa. As mulheres não estão abaixo, é uma equipe, né? Uma equipe, é um ajudando o outro. Mas o que acontece na nossa sociedade é que os homens estão omissos muitas vezes. Não estão desempenhando o seu papel, o seu devido papel, o papel estabelecido por Deus, o papel que funciona, o papel que o próprio Deus colocou aqui, né, na sua palavra, um papel reconhecido. A gente vê também esse exemplo do sonho que José teve. Não foi a Maria que recebeu o sonho para fugir para o Egito, para não, né, fugir daquela situação. José recebeu esse sonho para pegar a sua família
né, imediatamente já ir para o Egito para poupar a vida de Jesus. Será que isso não significa algo muito importante para nós nos dias de hoje, principalmente para você que me escuta que é homem? Será que não significa o quanto o homem precisa ser resolutivo, precisa ser intencional em estar na presença de Deus, em proteger a sua família, você que me escuta e que é casado, que tem filhos? A sua função é proteger a sua casa. Muitas vezes o homem está ali jogando videogame, né? Tá querendo ser servido, tá querendo que a esposa fique, né, tratando que nem um bebê, só uma extensão do que ele teve na vida quando ele era filho, né? Ele não quer uma esposa, ele quer uma mãe. E isso está equivocado, isso está distorcido. Muitas vezes as mulheres aceitam essa posição em ser mãe dos seus maridos, porque talvez nunca se questionou que isso está distorcido. Talvez muitas mulheres aceitem migalhas nas relações, né? E não é assim. A gente precisa buscar um relacionamento funcional, um relacionamento baseado no que Deus tem para nós, no papel de cada um no casamento. Não que a gente não vai ter um cuidado, um amor com cada um, mas como que vai tratar um marido como uma criança para sempre, né? Como que a esposa vai ser uma mãe desse marido? Não pode. O homem precisa proteger a sua casa. Como que a mulher vai abraçar tudo sozinha, as responsabilidades? O homem não vai se preocupar em manter financeiramente essa casa, ou não vai se preocupar em educar os filhos, ou em corrigir os filhos com essa mulher? Não, está errado. Se você é mulher e me escuta e identificou que está numa relação disfuncional, busque orientação de Deus, busque sabedoria, porque não é a força que a gente modifica as situações. A gente precisa se voltar para a presença de Deus, pedir estratégias, né? Porque muitas vezes nós aprendemos errado. Muitas vezes nós viemos de famílias disfuncionais. Quem sabe o seu marido, a sua esposa veio de uma família disfuncional e aprendeu dessa forma. Mas nós precisamos voltar para o padrão de Deus, o padrão que Deus estabeleceu. Por isso que muitas vezes as famílias estão aí, né? Batendo a cabeça, sofrendo, as necessidades não estão sendo supridas, né? As necessidades emocionais. Porque quem sabe você é mulher e você aprendeu a não respeitar a figura masculina, você não respeita o seu marido, você grita, você critica. Quem sabe foi esse padrão que você aprendeu na sua casa, na sua família de origem, com o seu pai e sua mãe. Ou quem sabe você é marido e você não aprendeu que deve respeitar a sua esposa, fazer ela se sentir amada, elogiar, dividir as responsabilidades, os fardos da vida, né? Inclusive, se a sua esposa não trabalha fora, mas trabalha dentro de casa, como dona de casa. Se você é um marido amoroso, você não pensa assim, a obrigação dela fazer tudo sozinha. Você mesmo saindo do seu trabalho, você vai ajudar no que puder, porque isso é uma demonstração de amor. Não cai a mão de ninguém recolher um lixo ou eventualmente secar uma louça. Claro que não vai ser a sua obrigação principal, porque você mantém financeiramente a casa. Mas é um gesto de carinho, de amor, quem sabe, aliviar um pouco esse peso da sua esposa, que dia após dia tem essa responsabilidade de cuidar da casa, dos filhos. E a gente sabe que é uma rotina, às vezes, cansativa, sempre a mesma coisa. Dá um dia de folga para ela, né? Vai passear, vai fazer alguma coisa diferente e você assume ali a casa. Que mal tem isso? Você vai deixar de ser homem por lavar uma louça ou por cuidar dos filhos por um período para sua esposa relaxar? Depois a sua esposa vai estar até mais animada e mais alegre para estar com você, convivendo com você. Então são algumas dicas, né? E principalmente o que eu quero deixar de reflexão nesse vídeo é a gente voltar para o padrão de Deus nos papéis estabelecidos do homem e da mulher.
e a gente não desprezar qualquer parte da Bíblia, porque essa reflexão que eu estou trazendo para vocês foi que eu li na genealogia de Jesus, né? Às vezes a gente não dá bola para isso, mas olha só, não é à toa que está ali descrito os homens de cada, né, de cada linhagem, cada geração. Então, o olhar de Deus para a figura masculina, o papel de cada um, que a gente busque uma família funcional, e a gente só vai ter uma família funcional se a gente olhar o nosso papel como homem ou como mulher, o olhar de Deus para nós, o olhar que Deus tem para nós, sem esses preconceitos de achar que é machismo, né? Que não, Deus valoriza tanto o homem como a mulher, ninguém é mais do que ninguém, mas temos papéis diferentes, né? E a mulher, ela foi criada por Deus para ser auxiliadora do homem, para estar junto, para ter também um poder de decisão, mas para respeitar esse homem como uma figura de autoridade, como uma figura de sacerdote da casa. Muitas vezes nós mulheres estamos abafando esse papel masculino porque a gente não respeita esse homem, porque a gente esculhamba às vezes esse homem, né? No dia a dia, ofende, etc. Cada uma pode levar a consciência aí as suas atitudes, mas a verdade é essa, muitas famílias estão destruídas em função de não ter o respeito, né? O homem precisa ser respeitado, a mulher precisa ser amada. Isso é o que cada um de nós carregamos, as necessidades que carregamos dentro da gente. Então, que fique essa reflexão, que fique esse anseio de voltarmos para a essência do que Deus tem para nós e buscarmos famílias estruturadas, famílias saudáveis, famílias alinhadas ao que Deus tem planejado para cada um de nós, como homem, como mulher, dentro do casamento. Abraço e até o próximo vídeo.